Fala pessoal, voltamos mais uma vez para o nosso terceiro vídeo sobre dengue, o último da série, onde a gente vai fazer a estratificação de risco do paciente e vamos também aprender todo o manejo, todo o procedimento a ser seguido com o paciente com dengue. E isso vai ser depois da vinheta. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer a classificação do paciente com dengue em um dos 4 grupos de estadiamento da doença. E a partir daí, a gente vai aprender como proceder com esse paciente, já que, de acordo com cada grupo de risco, esse paciente vai ser manejado de forma diferente e até mesmo o tipo de acompanhamento ambulatorial ou hospitalar vai depender desse estadiamento. Então vamos lá. O paciente com suspeita de dengue, ele pode ser classificado em 4 grupos, os grupos A, B, C ou D, que são identificados por cores, Aqui a gente tem o grupo A representado em azul, o grupo B em verde, o C em amarelo e o grupo D em vermelho. Como eu disse, é muito importante a gente fazer essa classificação, porque dela vai depender tudo que a gente vai fazer com o paciente a partir de agora. Então, se a gente tem um paciente com uma febre, com duração máxima de 7 dias, mais pelo menos 2 sintomas entre cefaleia, dor retroorbitária, exantema, prostração, mialgia e artralgia, eu estou diante de um paciente com suspeita de dengue. Eu vou pesquisar a data de início dos sintomas, eu vou ver se existe uma história epidemiológica compatível, ou seja, se esse paciente está em um local em que há a presença do vírus, do mosquito circulando e se ele está numa época também em que o vírus está circulando. Todo caso suspeito de dengue, mesmo que ainda não confirmado laboratoriamente, deve ser notificado. E aí eu vou pesquisar se o paciente tem um daqueles sinais de alarme que a gente mostrou no outro vídeo, e eu até indiquei para vocês aquele vídeo do Medicina com Humor, que ajuda a gente a guardar quais são os sinais de alarme. E vou pesquisar também se ele tem algum sinal de choque, hipotensão arterial, pulso rápido e fino, enchimento capilar lento, uma pressão arterial convergente, todos aqueles sinais de um choque hemodinâmico. Se ele não tem nem sinais de alarme, nem sinais de choque, então o nosso algoritmo ele vai caminhar nessa direção aqui. Ele não tem sinais de alarme, nem sinais de choque. E aí, nesse caso, a minha classificação vai depender de saber se aquele paciente ele tem alguma condição especial, algum risco social, alguma comorbidade, Quando eu falo em risco social, eu estou falando de um paciente morador de rua, de um paciente que não tem condições de autocuidado, que é um paciente que exige uma atenção mais especial. Se o paciente não tem nenhuma condição clínica especial, nenhum risco social, nenhuma comorbidade e ao fazer a prova do laço, aquela prova do laço deu negativa, ou seja, ele não tem nenhum sangramento induzido e nem nenhum sangramento espontâneo, então eu vou classificar esse paciente no grupo A, que é o paciente sem nenhuma complicação e sem nenhum risco aparente de complicação. Por outro lado, se esse paciente ele deu prova do laço positiva, ou ele tem sangramento de pele espontâneo, ou é um paciente com uma condição clínica especial, uma comorbidade, um risco social, é um paciente que já exige um pouco mais de atenção e será classificado no grupo B. Porém, tanto o grupo A quanto o grupo B são pacientes sem sinais de alarme ou sinais de choque. Se o paciente tem sinal de alarme ou tem sinal de choque, aí o nosso algoritmo caminha para esse lado. E aí ele vai ser classificado no grupo C ou no grupo D se ele tiver sinais de alarme, porém não tiver sinais de choque, e aí ele se encaixa no grupo C. E se ele tiver sinal de choque, é um paciente bem mais grave, aí esse paciente será classificado no grupo D. Baseado nessa classificação, a gente passa a ver, a partir de agora,
como manejar o paciente com dengue em cada um desses grupos de risco. Começando pelo paciente, então, do grupo A. É aquele paciente que não tem sinais de alarme, não tem comorbidade, não tem nenhuma condição clínica especial. É aquele paciente mais tranquilo, né, de se manejar. O que a gente vai fazer? Exames laboratoriais não são obrigatórios, não é necessário fazer um hemograma, por exemplo, né? Isso vai ser feito a critério médico. Ele vai passar por toda a conduta, né, de tratamento da dengue em casa e ele vai voltar para uma reavaliação com o médico dali a 3 a 6 dias, ou então no primeiro dia sem febre. Porque a gente lembra que é no período, né, quando a febre começa a ceder, que a gente entra naquele período crítico da dengue, né, em que a gente pode ter as complicações, né, relacionadas à dengue grave. Por isso mesmo, ainda que esse paciente vá voltar apenas dali a 3 a 6 dias ou no primeiro dia sem febre, a gente deve orientar esse paciente que ele deve procurar um serviço de urgência se ele tiver algum sangramento ou se ele aparecer com algum dos sinais de alarme. E aí a conduta clínica com esse paciente vai ser a prescrição de medicamentos sintomáticos, né, um analgésico, um antitérmico e, se necessário, um antiemético e, principalmente, a gente vai conduzir a hidratação desse paciente. E essa hidratação vai poder ser uma hidratação oral, porque a gente está falando de um paciente que não é um paciente grave. E aí a gente vai orientar esse paciente que ele precisa consumir cerca de 60 ml por quilo por dia de líquido. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que pesa 70 quilos, eu vou orientá-lo a consumir cerca de 4.200 ml de líquido por dia, ou seja, 4 litros e 200 ml. Sendo que esse volume de hidratação oral diária, ele deve ser dividido da seguinte forma: 1/3 dessa quantidade em soro de reidratação oral e os outros 2/3 com líquidos, né, à escolha do paciente, água, sucos, né, líquidos que ele vai ingerir durante o dia. E o grupo B? O grupo B vai ter um manejo muito parecido com o paciente do grupo A. Lembrando que no grupo B a gente também não tem sinais de alarme, mas a gente vai ter sangramento espontâneo ou prova do laço positiva, ou alguma comorbidade, condição clínica especial ou risco social, né? Um paciente que merece uma atenção extra. Esse paciente, sim, será obrigatoriamente submetido a um hemograma e não precisa ser um hemograma completo, não. A gente precisa ter os dados principalmente do hematócrito, da leucometria e das plaquetas. E aí esse paciente ele vai aguardar o resultado desse exame em observação. E aí ele vai ficar ali no serviço de saúde em observação até que o resultado desse exame chegue, né, e detecte ali se existe ou não alguma complicação. Em caso negativo, esse paciente será liberado para ir para casa, só que em vez dele voltar só quando a febre ceder, ou dali a cerca de 3 a 6 dias, ele vai fazer uma reavaliação diária. Ele vai voltar todos os dias no serviço de saúde para fazer o acompanhamento. E aí a conduta clínica será idêntica ao grupo A, com analgésico, antitérmico e uma hidratação que será idêntica àquela do grupo A. Então você notou que toda a conduta dos pacientes do grupo A e B será uma conduta ambulatorial. O paciente vai para casa, lá ele vai fazer a sua hidratação, né, vai fazer o uso dos medicamentos sintomáticos e vai voltar no serviço médico se aparecer alguma urgência, né, algum sinal de alarme ou sinal de sangramento, ou em dias específicos para manter um acompanhamento de seu quadro clínico. Isso não vai acontecer com os pacientes do grupo C e do grupo D, que já são pacientes que merecem uma atenção muito mais especial, merecem uma hidratação mais vigorosa e por isso mesmo farão seu acompanhamento em ambiente hospitalar. E para a gente saber quando a gente interna um paciente com dengue,
Eu vou te contar agora. Então, os critérios de internação de um paciente com dengue vão ser a presença dos sinais de alarme, que por si só já levam ele, né, para aquele lado do nosso algoritmo dos grupos C e D, mas se a gente tem um paciente que se recusa a ingerir alimentos e líquidos, isso pode acabar complicando na evolução da doença o quadro dele, então esse paciente pode fazer um acompanhamento hospitalar. Se ele tiver um comprometimento respiratório, também é um quadro, né, que merece uma atenção especial. Plaquetas menor que 20.000, pelo risco gerado por essa taxa. Um paciente com um risco social muito elevado, que, embora pudesse ser classificado no grupo B e fazer o tratamento de forma ambulatorial, esse paciente claramente não conseguirá seguir as condutas, né, indicadas, e isso pode levar a uma complicação da doença, então esse paciente pode ser internado. E o paciente com uma comorbidade descompensada, né, um DPOC, uma insuficiência cardíaca descompensada, merece uma atenção especial em ambiente hospitalar. Então, no grupo C, a gente está falando do paciente que tem sinais de alarme, né? Presença de sinais de alarme. E esse paciente, como a gente viu no slide anterior, ele precisa ser internado por, no mínimo, 48 horas. E aí ele não vai fazer somente um hemograma, né, como a gente viu até agora no grupo B. Ele vai fazer o hemograma, ele vai dosar a albumina, ele vai fazer um raio-x, ele vai fazer uma ultrassonografia, justamente em busca, né, daqueles sinais de alarme, daqueles outros problemas relacionados, né, à dengue. E esse paciente terá sua reposição volêmica iniciada imediatamente. Uma reposição volêmica agora parenteral. E aí essa reposição volêmica ela é feita da seguinte maneira. Na primeira hora, a gente faz o que a gente chama de fase de expansão, em que esse paciente vai receber 10 ml de líquido por quilo, né, durante essa primeira hora. E aí, esse paciente será reavaliado e, em caso de não melhora, essa fase de expansão pode ser repetida por até 3 vezes. Depois dessa fase de expansão, a gente passa para uma fase de manutenção, em que a gente vai dar para esse paciente, primeiramente, 20 ml por quilo em 6 horas e, em seguida, 25 ml por quilo em 8 horas, sendo que nessa fase a gente já vai dividir, né, a hidratação em 1/3 de soro fisiológico e 2/3 de soro glicosado. Após essa fase de expansão, se o paciente tem melhora, ele recebe então alta após um dia. Se esse paciente, após a fase de manutenção, ele não tem melhora, ou depois de 3 vezes, né, repetida a fase de expansão, ele não tem melhora, ele será então conduzido para o grupo D, que é o caso mais grave de dengue, né, que é aquele paciente que precisa ir para a UTI. Esse paciente é aquele que tem sinais de choque, né? Ele tem um sangramento grave ou ele tem uma disfunção de órgãos. E esse paciente, então, será internado em UTI. Esse paciente receberá uma expansão rápida, parenteral. Ele vai receber 20 ml por quilo em 20 minutos. E por causa desse volume, né, bastante elevado, é uma hidratação que precisa ser feita em um vaso calibroso, preferencialmente com um acesso central. Essa expansão rápida ela pode ser repetida até 3 vezes, né, esperando a melhora do paciente. E aí esse paciente precisa ser avaliado a cada 15 a 30 minutos. É um paciente grave, é um paciente com risco iminente de morte. E seu hematócrito precisa ser monitorado a cada 2 horas. Se, após essa expansão rápida parenteral, esse paciente tem uma melhora clínica, né, ele vai então ser remanejado para o grupo C. E aí ele vai passar por toda aquela hidratação que a gente descreveu para o grupo C, começando inclusive pela fase de expansão do grupo C. Uma coisa importante da gente dizer é que esse grupo D é um grupo considerado transitório. O paciente vai ficar ali por algumas horas, né, quando ele estiver nesse momento com um sinal de choque, com uma condição mais grave, e por isso mesmo ela deve ser rapidamente revertida e aí o paciente volta para o grupo C.
Porém, se após essa expansão parenteral o choque persistir, aí a gente precisa buscar outras causas para aquele choque. Se esse paciente está tendo algum sangramento ativo, se ele está com algum déficit de albumina ou alguma outra causa que pode estar ali causando a persistência do choque. Esse paciente, né, mesmo que ele tenha uma melhora após a fase de expansão, ele vai permanecer na UTI até sua estabilização. E ele fica ali por cerca de 48 horas e, após isso, ele passa a ocupar então um leito de internação. Então o paciente, né, que foi para o grupo D, ficou na UTI, voltou para um leito de internação, ou mesmo o paciente que esteve no grupo C o tempo todo, mesmo que ele esteja estável, né, que seu quadro clínico esteja estável, ele precisa cumprir alguns requisitos antes de receber alta hospitalar. Os requisitos são: esse paciente precisa estar estável hemodinamicamente por pelo menos 48 horas. Também deve ter melhorado da febre, né, nas últimas 48 horas. Deve ter uma resolução dos sintomas e sem sinais de alerta. Deve estar com hematócrito normal e estável por pelo menos 24 horas. Deve estar com as plaquetas em elevação e acima de 50 mil. E deve ter, obviamente, uma melhora visível do quadro clínico no 7º dia após o início da doença. Para terminar o vídeo, vamos falar um pouco sobre as medicações que são prescritas para o paciente com dengue, né? A gente falou agora há pouco no paciente do grupo A e do grupo B, principalmente, que são os pacientes que são tratados ambulatoriamente, que a gente vai fazer um tratamento sintomático, né? Com analgésico e com antitérmico. E é sobre isso que a gente fala agora. Então o paciente será medicado, né, com um analgésico e antitérmico, né, que pode ser o paracetamol ou pode ser a dipirona, ambos na dosagem de 500 mg, dado por via oral a cada 6 horas. Se por algum motivo eu preciso aumentar a dose, né, dessa medicação, o que eu posso fazer é associar paracetamol e dipirona, em vez de dar doses maiores, né, de um dos dois isoladamente. Isso vai ajudar a prevenir intoxicação, né, e efeitos adversos. Se o paciente apresentar náuseas e vômitos, né, se for necessário, eu posso prescrever a bromoprida de 10 mg por via oral a cada 8 horas. Ou pode até mesmo ser prescrita ainda que o paciente não apresente náuseas e vômitos, mas para evitar que esses sintomas apareçam, né, eu posso então prescrever a bromoprida nos 4 primeiros dias de doença. Se o paciente apresenta exantema, né, e prurido, eu posso prescrever a loratadina de 10 mg via oral, uma vez ao dia, ou eu posso dar uma dose única no ambiente da emergência de hidrocortisona, de 100 a 500 mg endovenoso. A gente sabe que existem muitos pacientes que, por conta, né, de problemas cardiológicos, fazem uso de AS ou de clopidogrel, né? E aí existe uma dúvida se esse paciente deve manter o uso desse medicamento. E esse algoritmo ele fala justamente sobre isso. Se esse paciente, um paciente que tem um stent farmacológico ou um stent convencional e por isso ele faz uso de AS ou clopidogrel, se ele está com as plaquetas acima de 50 mil, a gente pode manter a medicação, né, o AS ou o clopidogrel, e a gente faz uma contagem diária de plaquetas, né, para acompanhar a evolução aí da plaqueta. Se as plaquetas estiverem entre 30 e 50 mil, a gente também vai manter o AS. Porém, esse paciente já deverá ser internado, ele deve ser admitido em leito de observação e também deve ser feita a contagem diária de plaquetas. Somente se as plaquetas estiverem abaixo de 30 mil, esse paciente deverá ter o uso do AS suspenso e também ser admitido em leito hospitalar e realizar contagem diária das plaquetas. Da mesma forma, o paciente em uso de varfarina, né, do anticoagulante varfarina, também precisará fazer aí uma observação mais
pormenorizada. Porém, se as plaquetas estiverem acima de 50 mil, o que a gente vai fazer é o controle ambulatorial, né, tanto das plaquetas quanto das provas de coagulação, e se as plaquetas estiverem entre 30 e 50 mil, aí esse paciente também precisará ser internado, né, para controle da anticoagulação, e nesse caso a gente vai suspender a varfarina e trocá-la pela heparina não fracionada. Por fim, o paciente com plaquetas abaixo de 30 mil terá a varfarina suspensa, será admitido em ambiente hospitalar e aí vai fazer o controle diário tanto das plaquetas quanto das provas de coagulação. Então é isso, terminamos a nossa jornada, né, pela dengue de 3 vídeos, né, com esse vídeo sobre o manejo clínico do paciente com dengue, e esse algoritmo, né, da classificação de risco e do manejo de cada um dos grupos de risco da dengue não foram tirados de trás da orelha, né? Existe todo um fundamento por trás deles. Todo esse procedimento, todo esse manejo, ele foi retirado do Manual do Ministério da Saúde de Diagnóstico e Manejo Clínico da Dengue, né? Esse manual ele foi lançado no ano passado, em 2016, então ele está bastante atualizado e ele pode ser encontrado gratuitamente, né, no site do Ministério da Saúde, e eu vou deixar também o link para vocês aqui embaixo, que é um manual bastante interessante e pela importância da doença, né, pelo contato que todos nós, estudantes de medicina, vamos ter com essa doença, eu acho que é bastante importante a gente ter conhecimento do diagnóstico e do manejo clínico da dengue. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido passar alguma coisa nova para vocês. Como sempre, deixa seu joinha aqui embaixo, isso ajuda a divulgar o Medicanal e mostra que você realmente curtiu esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para ficar por dentro de tudo que rola no Medicanal, e tem muita novidade pela frente. E deixa seu comentário aqui embaixo, conta para mim o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão. Eu estou esperando o seu contato. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!